Olá, caminhantes! Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz de poder receber aqui uma pessoa que eu admiro muito, que tem feito um trabalho extremamente relevante para o Brasil, que é o Antônio Exupério. E, Antônio, primeiro, muito obrigado por estar aqui falando com a gente. Vamos falar sobre os problemas do Brasil, vamos falar sobre a sua trajetória hoje? Vamos, querido, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Mais uma pessoa que contribui aí para que a gente tenha uma perspectiva melhor de futuro. Então é sempre um prazer estar falando com pessoas que estão caminhando aí do nosso lado. E, Antônio, vamos então falar sobre a sua vida, né? Porque você cresceu no interior de Goiás, né? Outro dia até a gente trocou mensagem que eu estava lá em Pirinópolis. E hoje você trabalha como arquiteto em Nova York, além de fazer esse trabalho extremamente necessário, né, na sua conta do Instagram, que quem não conhece ainda, por favor, já pegue e comece a seguir hoje, agora. De onde surgiu esse menino que se tornou esse homem tão importante? Como que era a casa onde você nasceu, a sua família? Muito obrigado pelo carinho, querido. Então, eu sou do interior de Goiás, né? Como você falou, de uma cidade que chama Ipameri, Goiás, uma cidade de 20 mil habitantes, extremamente provinciana, racista. Até então eu não tinha muita noção disso tudo, porque eu nasci com uma pele clara, dentro de uma família de negros, então eu fui sempre criado como branco. A minha mãe disse que a primeira vez que eu fui ativista, assim, foi quando eu tinha 6 anos, que meu irmão tinha 4, e ele foi chamado de pau de fumo na escola. A gente estudava numa escola de freiras particular, porque as minhas duas tias, negras, retintas, tiveram acesso ao serviço público. Então, elas eram funcionárias públicas. Parte da ascensão dos negros no Brasil é por conta do serviço público, eu não sei se as pessoas sabem Sim. disso. Então, elas financiaram a escola, porque a gente não tinha condição nem de pagar a escola, então a gente fez aí, participou dessa escola de freiras, onde meu irmão teve a primeira violência dele com 4 anos. Minha mãe fala que eu fiz um escarcéu no colégio, e cheguei em casa e contei e tal, e falei. Obviamente eu não tinha consciência racial, eu achei que aquilo foi uma ofensa, mas com o tempo, né, eu fui me descobrindo como uma pessoa negra, que foi apagado durante todos esses anos, todo esse sistema que a gente tem. Você é do Centro-Oeste também, André? Não, eu sou mineiro, sou do sul de Minas. Porque Minas Gerais ali também, né, faz parte ali. Então, onde tinham as grandes casas, né, tinham até casas de reprodução de escravos. Então, as grandes senzalas e tudo. Então, você pode ver que a porcentagem de negros no Centro-Oeste ela é menor do que a porcentagem nacional, por causa de toda essa violência que aconteceu. E Goiás, principalmente o sul de Goiás, não é diferente. A minha cidade tem uma porcentagem de negros muito menor. A gente tem uma porcentagem de fazendeiros muito grande, a gente tem uma porcentagem de médicos muito grande, tanto que vem de uma sucessão aí de médicos. Então, dominando a cidade, sendo prefeito, participando da política, enfim. Então, você vê o Ai, quanto. interior, né, gente? Interior do Brasil não é tudo igual. É sempre assim, essa oligarquia ali daquelas famílias, né? Filho de quem? Exatamente. Então, e eu acredito que a minha construção começou muito pelo cinema, porque Olha, a locadora era o meu prazer, assim. Você não tem noção de quando eu imagino hoje como que era o sentimento para mim em conseguir alugar um filme no final de semana. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, né? Que é a maioria da média das pessoas negras brasileiras. Se você tirar 10 anos dela, é a quantidade de anos que ela trabalhou. Então, para mim, eu falo sobre essa construção toda que veio do cinema, porque foi a locadora que foi o meu primeiro sinal de transgressão, aí vamos dizer. Obviamente, entrei pelas piores portas, né? Pelos filmes que não, né, constroem nada na sua identidade, na sua subjetividade, mas foi isso que foi me levando a drogas mais fortes, né? ai, Antônio, é muito legal, sabe? Tem um autor argentino, Manuel Puig, que escreveu Beijo da Mulher-Aranha, e ele fala que quem salvou ele foi o cinema. Então é muito legal te ouvir falar sobre isso, porque a gente não tem dimensão do papel da arte, né? Como boia de salvação para as pessoas, principalmente quem vive isolado, né, no interior, assim, que não tem acesso à cultura. E foi por isso que eu decidi também entrar para arquitetura. Eu tive uma página de crítica de arte, eu fui crítico de arte durante 8 anos, mas foi isso com certeza que me construiu, foi isso, foi toda
essa transgressão que eu fui absorvendo, né? Principalmente quando eu cheguei nos diretores mais provocativos, foi quando eu realmente comecei a construir a minha identidade, a minha subjetividade. Tem um podcast que foi muito importante na minha vida também, que foi o podcast do Mamilos, que foi muito importante também nesse processo, juntamente com a aproximação que eu tive com a Alexandra Lohá, que é uma grande amiga, já faz quase 10 anos, que foi quem me deu o chá de consciência de classe falando de raça. E como é que foi esse processo? A primeira vez que eu escutei que eu era negro veio da boca dela, pra você ter uma noção. Na sua família, Obviamente, ninguém se entendia como negro? não, na verdade a gente tem as pessoas que são mais retintas, que obviamente, né, fica muito claro que as pessoas, fica muito escuro que as pessoas são negras, mas não existe esse debate, né? Não existe essa provocação, que na verdade a gente perdeu, porque minha avó veio de uma consciência de classe e de raça muito grande, mas eu sou a primeira geração de universitário, então essa primeira geração dos meus pais que queriam garantir a educação, eles tiveram que entrar nesse sistema do capitalismo e absorver essa ideia. E com isso veio todo o apagamento, né, da história. Sim. Então, na verdade, fomos nós que viemos trazer. Já vou ter que pular uma parte aqui. Realmente o passo que eu dei para começar a gritar sobre o ativismo, além de eu ter passado por uma série de violências, que a gente pode chegar a isso no Brasil, eu sou essa pessoa que todo meritocrata teoricamente fala que deveria ser. Então, eu tive uma universidade legal, eu estudei na GV, eu tive uma experiência internacional, tanto acadêmica, tanto profissional, e eu não tinha emprego no Brasil. E foi juntando todos esses temas de violência que eu passava, que era de assédio moral, sabe, de silenciamento, de tudo isso. Então eu decidi realmente que eu não ia ficar mais calado. Mas o estopim foi quando eu voltei para Goiás e que eu vi os meus 3 irmãos, que inclusive 2 deles têm características negroides bem mais fortes do que a minha, reproduzindo o racismo. Então, isso para mim, falei, eu não posso mais, acabou. Eu tive acesso à educação, eu sou realmente esse sonho dos meus ancestrais que sonharam em ter o acesso que eu tive, então é minha responsabilidade não deixar que isso aconteça mais. Eu cheguei a morar aqui em 2013, 2014, tentei voltar para o Brasil, como eu falei, fiquei só fazendo os trabalhos temporários, porque o mercado não consegue me absorver e aqui eu tenho oferta de trabalho. Então eu decidi voltar e falei, agora eu não vou me calar mais. Tanto que eu não tenho 2 Instagrams para ter um Instagram profissional e outro pessoal. Na verdade, meu Instagram é muito pouco profissional, mas eu decidi que eu não vou me calar mais, mesmo que eu não tenha mais espaço na minha área. Te ouvindo falar, assim, o que me dói muito é saber que uma pessoa tão capacitada como você, é isso, né? A meritocracia vive falando isso, né? Ai, porque não estudou, porque não sei o quê. Não, aí a pessoa vai lá, estuda, faz pós, faz doutorado e não consegue emprego por ser negro, né? Não Essa consegui é. emprego. Eu passei por todas as empresas de varejo que vocês imaginaram. Teve empresas que eu fiz 5 seleções e cheguei até o diretor. E eles falavam, nossa, mas tipo, você de novo aqui, entendeu? E sempre eu não era o perfil. Eu só não coloco o nome dessas empresas hoje porque eu não tenho gravado, né? Inclusive, a última seleção que eu fiz, que eu fui recomendado pelo dono da empresa, que ele viu meu currículo no LinkedIn, né? E me convidou e tal. Eu cheguei lá e ele falou que eu tinha que cortar meu cabelo para adequar o dress code da empresa, que é uma empresa de design muito conhecida, inclusive tem loja aqui em Nova York. Eu só não falo porque na época eu era muito bobo, eu tinha muito medo, obviamente eu não gravei essa história, porque senão hoje com certeza já estava no meu Instagram. Uma coisa que me chama a atenção de te ouvir, quando você falou assim, eu era bobo, eu tinha medo. Como que foi esse processo de despertar da força, né, para poder lutar contra isso? Porque eu acho que muita gente se sente oprimida e não encontra forças para poder lutar, para poder falar sobre, né, e se cala. Até porque é muito violento, e é importante a gente falar, André, também, que as pessoas não são obrigadas, né, a fazerem um Não. ativismo. Na verdade, as pessoas negras, nós, né, eu estou falando no geral, por isso que eu estou falando assim, todas as pessoas negras não têm obrigação nenhuma, porque a gente cobrar que os negros também sejam ativistas é mais uma face perspicaz do racismo, que é de exigir quem não tem tempo, não tem acesso e não Uhum. tem os privilégios que a gente tem a trabalhar dessa forma. Mas como eu consegui acessar alguns espaços, eu me sinto hoje muito responsável a tentar construir esse diálogo. E é importante também dizer que a gente sempre tenta construir o diálogo,
Muitas das vezes, quando não é realmente um caso de crime, né, quando é um caso, vamos dizer, de ignorância, a gente tenta conversar, a gente tenta sempre dialogar. Na verdade, quem não quer dialogar é quem está no poder, porque existe também essa inversão de narrativa hoje, que na verdade, né, eu que não quero dialogar, eu que sou agressivo, mas não é agressivo um país que é o mais perigoso do mundo para um jovem negro, né, e mais perigoso do mundo para um jovem LGBT. Isso não é agressivo, isso tudo bem. Agressivos são as pessoas que têm esse levante, né? E você acha que esse apagamento que existe no Brasil, isso é uma forma de controle dessa sociedade? Esse apagamento segue existindo porque isso interessa ao sistema? Com certeza, teve um projeto muito claro de eugenia, muito escuro de eugenia no Brasil, né? Temos documentos que diziam que em 50 anos a gente não ia ter mais pessoas negras. Inclusive, esse discurso, né, da democracia racial, ele bebe dessa fonte, né, de um país que a nossa democracia foi formada nas benesses da monarquia. Então, essa estrutura toda é muito sofisticada. A gente tem 60% de negros, vamos dizer 56%, e a gente tem 3% de negros nas posições de liderança. Aqui nos Estados Unidos só existem 13% de negros, existem 3% de pessoas nas posições de liderança. Então é uma diferença muito grande. Em termos numéricos, em termos de violência, em termos de atraso com relação às pautas raciais, o Brasil realmente está muito atrás. A Anistia Internacional chega a falar em 50 anos. Que quando a gente assiste, por exemplo, a CNN aqui nos Estados Unidos, que existe quase que uma equiparidade, vamos dizer, de 30%, 40% de negros, a gente vê o quanto é diferente no Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma porcentagem muito grande, e recentemente a gente começou a ter âncoras negros. Então, realmente, visualmente é uma coisa muito chocante. Todos os restaurantes sofisticados que você vai sempre tem pessoas negras, todos os lugares que você vai sempre tem pessoas negras, que é muito diferente do Brasil, que faz parte desse processo tão violento, né, de apagamento e de destruição. E tem uma outra coisa também que é muito interessante a gente falar, é que como não existiu a segregação nos Estados Unidos e no Brasil, existem, eu não gostaria de falar dessa forma, mas existem pontos, consequências positivas de cada um e negativas de cada um dessas diferenças. Eu preciso ter muito cuidado para que quem estiver ouvindo a gente com más intenções utilize isso para oprimir mais ainda. Mas, por exemplo, no Brasil, como a gente não teve a segregação de fato, existe um apartheid, obviamente, conceitual, existe um apartheid estrutural, mas a gente não teve essa política de segregação institucionalizada, então a gente gerou um afeto pela opressão, né? A gente gerou um afeto pela discriminação. Então, por isso que a gente acha que a gente tem empregada que é da família, por isso que a gente acha que a gente construiu afeto na exploração, né? Porque essas pessoas estão muito próximas, a gente fala que é da família, mas ela não tem parte da herança, né? Ela acaba a vida dela na miséria. Então, por isso que existe aí essa simulação de afeto na exploração. Isso que você está falando do afeto, acho que é muito importante da gente perceber isso, né? Porque o afeto ele vai mascarando a opressão e assim como essa mitologia da democracia racial vai camuflando, né, a segregação que existe no Brasil. Nisso, eu acho que até eu fico pensando assim historicamente, né, nos Estados Unidos, até onde eu sei, sempre existiu mais segregação explícita, né? Mas sempre houve um processo muito mais identitário também, assim, das pessoas poderem se reconhecer e falar, não, somos um coletivo, né? Eu acho que essa mitologia da democracia racial, no fundo, ela consegue minar o coletivo, porque as pessoas não se enxergam enquanto coletivo. A falta de consciência de coletividade é uma coisa que esfacela muito o poder de transformação desse coletivo? Acredito que sim, tanto que o Brasil é o único lugar no mundo que existem 10 nomenclaturas para pessoas negras, né? Isso é realmente uma estratégia de divisão para que o coletivo, se nós juntarmos negros, LGBTs e mulheres, por exemplo, no Brasil não tem espaço, né? O grupo de homens brancos e héteros é muito pequeno, isso é uma estratégia de divisão, sim, isso é muito sério, a gente precisa sempre falar sobre isso, por isso que é importante as pessoas se reconhecerem. A gente sabe também que existe a questão do colorismo, né, que é um debate que a gente precisa falar. Eu sempre falo que eu sou um negro de pele clara, eu não me identifico como preto, porque preto
com todo respeito, né? As pessoas me chamam de preto, para mim tá tudo bem, mas eu não me identifico porque preto realmente é uma característica das pessoas mais retintas. E o grupo negro no Brasil, ele é classificado das pessoas pretas e das pessoas negras de pele clara. Então, por isso que eu não me identifico. Mas essa estrutura toda é sim uma estrutura de divisão para que exista uma dominação. É importante também a gente falar que aqui nos Estados Unidos as pessoas são muito mais colonizadas do que no Brasil. E o movimento negro no Brasil é muito mais forte. Ele não tem o poder capital que tem nos Estados Unidos e por isso que as transformações são mais lentas. Mas assim como o movimento LGBT, André, o movimento LGBT da América Latina é um movimento LGBT que ele ensina para o mundo inteiro. Angela Davis fala, né, que a Lélia Gonzalez que ensina realmente para ela sobre as complexidades que é de ser um país que tem o maior número de negros fora da África, depois da Nigéria, e que continua com essa violência muito grande. A gente também ensina para o mundo, dentro do movimento LGBT, o que é ser LGBT na estrutura, né, no lugar onde se mais morre. O Brasil é muito complexo, né? O Brasil tem muitas camadas, são pouquíssimas pessoas que entendem as nossas profundidades, tanto na questão dos movimentos LGBTs, tanto na questão dos movimentos negros, porque como que você pode falar que um país que vende a liberdade, né, que foi oriundo todo, que tem uma quantidade de comunidade... O Brasil tem uma comunidade japonesa fora do Japão, né? O Japão, inclusive, tem uma socialidade... Ele foi socializado no Brasil como branco, né? Assim como o judeu. São complexidades muito malucas, né? Não existe, por exemplo, o demérito que o oriental tem aqui nos Estados Unidos, que, por exemplo, você entra nos aplicativos LGBT, as pessoas colocam no Asians. Que é tipo, não quero papo com asiáticos. É extremamente racista, né? Nisso acho que é muito importante o seu trabalho, porque você consegue, né, existe um apagamento dessa violência no Brasil também. E quando você expõe essas pessoas, né, que você tem esse trabalho de ativismo que é maravilhoso no Instagram, são pessoas que estão ali agindo, né, de maneira super natural, espalhando racismo, misoginia, homofobia com requintes de crueldade, e você decidiu mostrar quem são essas pessoas. Por que você decidiu mostrar quem nós somos enquanto país? Essa pergunta é bem provocativa e eu acho que muita gente não vai ficar muito confortável com a resposta. André, eu sempre tentei, depois que eu vim para os Estados Unidos, fazer os textos, a me comunicar, né, com os veículos, a falar, a pontuar. Só que pelos algoritmos das plataformas que a gente tem, a humanidade construída dentro dessa violência toda que a gente tem, ela sempre está no opressor. Então, quando você coloca o opressor sendo exposto, a percepção das pessoas é muito diferente. Total. Inclusive, a quantidade de pessoas que vêm reclamar para mim por conta... Por que você fez isso com tal pessoa, né? Como que eu ajo assim, que na verdade eu tenho um discurso de ódio, a pessoa nem sabe que discurso de ódio é um discurso que apaga a existência de alguém, né? Se chamar você de palmito, não vai apagar a sua existência, né? Você... essa história inteira do câncer... Meu querido, eu tô aqui pensando porque minha cabeça é um balão de ideias. Eu já vou colocando 1 milhão de ideias, vocês vão ficando malucos aí. Esse discurso do cancelamento, eu tenho um vídeo pronto, que eu não soltei uns 15 dias porque o Brasil não deixa, que é justamente problematizando o quanto as pessoas pegaram o clipe A Queda da Glória Groove para poder legitimar a sua própria violência. Homens brancos estão fazendo vídeos no YouTube para problematizar o discurso de cancelamento. O discurso de cancelamento, amores, nunca funcionou para pessoas brancas, héteros, cis. Esse discurso, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas PCDs, elas nasceram canceladas. Tem gente que acha que o isolamento social foi inventado na pandemia, sendo que as mulheres trans nasceram com isolamento social. Então, sempre quando a gente vê que a água começa a bater na bunda na classe média e das pessoas brancas, a gente vê que tem esse deslocamento, né, dos principais conceitos e um esvaziamento mesmo. Se como que a gente tem um sistema de cancelamento para quem está no poder, se o William Wack foi extremamente racista, ele foi contratado pela CNN. O sistema, né, patriarcal, branco, colonizado, ele está com as mãos esperando para que essas pessoas sejam canceladas para poder dar o apoio, né? O Maurício conseguiu 2 milhões de seguidores. Foi chamado pelo Bolsonaro. Exatamente. Bom, isso também não surpreende.
Então, o sistema do nosso país, que ele está de braços abertos, esperando os brancos héteros cis cancelados para poder catapultá-los para o E espaço. você falou sobre essa reação, né, das pessoas que, obviamente, devem estar do lado do opressor e ficam com essa piedade. E eu queria saber sobre o outro lado, sobre as pessoas que são oprimidas. Qual é a reação que você, né, o retorno que você recebe delas? Sensação de justiça, né? E é por isso que eu faço. As pessoas ficam me falando, André. Eu acho que você até me perguntou uma vez, falou assim: "Ah, eu não sei como é que você aguenta". Sim, André, para mim, o sofrimento seria eu não postar, eu não expor, eu não problematizar, eu não falar sobre essas coisas para que mais pessoas continuem reproduzindo, sabe? Eu tenho uma ideia muito tópica sobre essas questões. Posts para mim que são extremamente complicados é um post, por exemplo, de uma pessoa negra fazendo blackface, como que eu coloquei. Isso para mim me dói. Isso para mim é uma tristeza, né? Principalmente falando de um irmão que tem características muito mais negroides do que eu. Porque, gente, nem quando eu problematizo esse tipo de caso, a gente nunca pode culpabilizar a vítima. Ele é o sim. fruto perfeito de um sistema meritocrata. É isso que não reconhece o racismo, que não reconhece as opressões que a gente tem, que acha que faz parte dessa máquina de moer carne onde ele é a carne, né? Paulo Freire mais atual do que nunca, né? Quando a gente fala sobre, né, quando a educação não é libertadora, você teve o privilégio de ter uma educação, não digo educação formal, mas uma educação da vida, da sua amiga, da Alexandra, uma educação que foi libertadora, né? Enquanto a gente não pode culpar as vítimas que reproduzem a opressão, porque é isso, enquanto a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e a gente vê isso entre os gays, a gente vê isso com mulheres que são machistas, né? A gente vê isso com negros que são racistas, e isso é Que acho que é reproduzem, né, André? É sempre importante a gente falar reproduzem. Eu sei, às vezes também eu solto isso. É sempre importante a gente falar que reproduzem, porque aí a gente coloca ele no lugar real né? perfeito. Não, é isso. Eu mesmo já reproduzi muito a homofobia. Por isso que é tão importante o seu trabalho. O seu trabalho é muito de furar bolhas e de mostrar, olha o que está acontecendo aqui, que você não está vendo. Olha E o só o tanto tipo de tempo que a gente discurso. conviveu do nosso lado com pessoas que nos querem mortos, né, André? Como que uma pessoa vai falar que te ama, mas não concorda com você ter e desenvolver a sua subjetividade, a sua sexualidade? Então, isso não tem nenhum sentido uma pessoa que te gosta e que te aprecia e que te admira ter esse discurso tão violento, né? E eu fico pensando quanto também que o fato de você estar nos Estados Unidos te permite ter esse ativismo, porque como você coloca muito bem, né, nós somos o país que mais assassina jovens negros LGBTQIA+, e ativistas de direitos humanos, né? Então eu fico pensando sobre como que você vê isso, né? Porque assim, tem um privilégio também que é de não estar no Brasil, infelizmente. Porque senão você correria muito mais risco, como você recebe ameaça de morte o tempo todo, mas infelizmente no Brasil tem menos proteção, né? Exatamente. E o problema é que eu amo o Brasil, inclusive a gente não falou sobre isso, eu queria deixar muito claro, gente, que eu sou completamente apaixonado pelo Brasil. A gente tem muitos problemas, mas o Brasil, ele é a fonte da solução, né? A nossa periferia, a nossa Sim, população negra realmente poderia ensinar para o mundo como se subverter de uma situação completamente caótica, porque a gente continua não morrendo, né? Morrendo, mas também não morrendo durante todas essas atrocidades. E eu quero voltar para o Brasil, então eu preciso de conseguir construir uma visibilidade, conseguir construir realmente pessoas que possam me apoiar, porque eu vou voltar para o Brasil, não agora com esse governo, porque obviamente eu não posso fazer isso, senão realmente eu vou desaparecer. Mas é muito sério. O Brasil é realmente o país que mais mata LGBT, mais mata jovens negros e ativistas de direitos humanos. Eu sou os três. Eu preciso realmente tomar muito cuidado com isso e aproveitar esse espaço que eu tenho enquanto eu estou aqui. e Antônio, para a gente finalizar, o que você acha que seria necessário para o Brasil se tornar um lugar mais humano, fazendo essa reparação histórica desse estrago causado por quase 400 anos de escravidão? Onde a gente tem que focar para tornar o Brasil um país menos injusto, menos racista, menos misógino, menos homofóbico? André, eu acredito que é uma solução muito simples. A gente tem que colocar mulheres negras em todas as posições de poder. A mulher negra tem uma visão muito wide da sociedade, né? Ela consegue ver espectros que a gente não consegue ver.
Nem eu não consigo ver, você não consegue ver, mesmo sendo LGBT, ninguém consegue ver. Então existe uma potencialidade muito grande no ser feminino negro, principalmente no Brasil. Existe uma estrutura, uma inteligência social muito grande. Mesmo que, por exemplo, a gente falasse, ah, mas então os partidos de direita vão ter as mulheres negras, por exemplo, que são de direita e que não reconhecem. Aí elas vão perceber que não existem espaço para pessoas negras naquele lugar e elas vão se reconhecer também. Então, mulheres começaram a ter banheiro no Senado faz muito pouco tempo. Então, então, se a gente começar a ter mulheres negras em todos os lugares que a gente tiver, em todos os espaços, a solução vai mudar. E é muito simples, né? Porque mulheres negras é o indivíduo de maior número no Brasil. E é o Sim. indivíduo de maior transformação. Tanto que a primeira vez que a mulher negra teve uma renda garantida, que foi com Bolsa Família, ela conseguiu transformar a realidade de um país. Então é sobre Transformou isso que a mesmo. gente está falando. Acho que você está corretíssimo, como sempre. Assim, vamos dizer assim, é o lugar onde a gente deveria focar os investimentos, porque são mulheres que sustentam o Brasil, né? Quando eu ouço a direita falando sobre a tradicional família brasileira, eu fico pensando, a tradicional família brasileira, para mim, é uma mãe solteira, em geral negra, com 2 ou 3 filhos. Essa, para mim, é a tradicional Exatamente. família brasileira. Se a gente quer defender ela, vamos defender, vamos fazer com que ela prospere, que ela tenha condições de. Porque é isso, os homens, né, tem 5 milhões de crianças no Brasil que são registradas sem o nome do pai. Então, quando a gente vê os Sobre esse homens, aborto ninguém fala, né? né? O aborto dos Então, homens ninguém fala. total. E é isso. Então, na hora que a gente vai, acho que esse reconhecimento, que nem você falou, né, de se reconhecer enquanto coletivo, a gente também precisa reconhecer quem é a família brasileira, quem são as pessoas que estão levando esse país nas costas. E são essas mulheres. São as mulheres. Então, em todos os lugares que a gente tiver, André, a gente tem que colocar, puxar, abrir espaço, porque voz essas mulheres já têm, inteligência essas mulheres já têm. Todos os espaços que eu tive na minha vida foram alçados. Quem abriram os espaços para mim foram mulheres negras, e são essas mulheres que transformam os lugares onde passam. Foi uma mulher negra que é responsável pelo movimento LGBT, foi uma mulher negra que é responsável pelo Black Lives Matter, Sim. foi uma mulher negra que derrubou o Trump aqui, que ninguém fala, que foi a governadora da Geórgia. Então a gente sabe o quanto as mulheres negras têm potencial transformadores em todos os movimentos. Então é super importante a gente sempre, sempre ter união. Se tem um grupo que eu não negocio, é o grupo do movimento das feministas negras. É tão triste, né? Eu vi que, por exemplo, essa história que você falou da governadora da Geórgia, eu ouvi falar muito pouco sobre isso. E a gente percebe como o apagamento continua existindo em pleno 2021, né? Então, assim, não é uma coisa que ficou no passado. Ele continua existindo, ele está se reproduzindo, esse apagamento. E acho que isso que você falou é incrível da gente poder simplesmente dar um lugar para elas existirem, para elas poderem fazer o que elas vão fazer, né? É só assim, só precisa de dar o espaço que o negócio resolve. O mundo vai ser tão melhor pra gente, sabe, André? Porque é o único movimento que ele é completamente inclusório, assim como os movimentos das mulheres trans também, o movimento das mulheres negras. Porque dentro do movimento negro tem homofobia, dentro do movimento da LGBT é extremamente racista. Então a gente realmente percebe que o movimento que realmente só inclui as pessoas é realmente o movimento feminismo negro. Antônio, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu estou muito feliz com esse encontro. Eu te admiro muito. Eu não tenho nem como te agradecer pelo seu trabalho, né? Por tudo que você já mostrou. Assim, são coisas que me fazem ter muita vergonha de morar no país que eu moro, de ser branco, de ser privilegiado. E obrigado mesmo, porque isso acho que realmente é um trabalho que muda a perspectiva do futuro mesmo. Um prazer, querido. Foi um prazer falar com você aqui.